desse curso de formação e reciclagem do DCER Fluminense. É uma honra ter você conosco. Meu nome é Alex Carmo dos Santos. Eu sou conselheiro de Embaixadores do Rei há 29 anos. Hoje sou conselheiro dos Embaixadores do Rei da Embaixada Pastor Josué Valano de Oliveira, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Tenho o privilégio de ser o coordenador hoje dessa embaixada e me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência com o uso das tecnologias a favor da nossa organização, sejam redes sociais, sejam tecnologias administrativas. O mundo tem avançado. A velha e boa caderneta do conselheiro nos serviu de forma singular por muitos anos, mas hoje nós temos tecnologias que podem nos ajudar ainda mais. O mundo está cada vez mais corrido e precisamos utilizar essas tecnologias a nosso favor. E antes de começarmos a compartilhar com os irmãos um pouco das experiências que temos vivido aqui na nossa embaixada, aqui na Atitude, até porque essa não será uma aula técnica, precisaríamos de muito mais tempo, desde ensinar a fazer um PowerPoint, mas compartilhar, aguçar a sua percepção. Talvez você nunca tenha pensado em utilizar essas ferramentas, né, para poder abençoar a sua embaixada, e talvez hoje você vai começar a perceber que sim, é possível usar as tecnologias e redes sociais a favor do reino. Então, antes de entrarmos propriamente na matéria, eu queria compartilhar com os irmãos Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vão, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Conselheiro, com 20 anos de idade, hoje eu tenho 44, há 24 anos atrás, eu comecei a ministrar cursos de conselheiro, muito novinho, ao lado de grandes nomes da nossa organização, como Davi Mariano, Joária Nascimento, pastor Aloísio, que hoje é pastor lá na Primeira Igreja Batista do Retiro, lá em Volta Redonda, e assim, grandes homens e mulheres de Deus. E, para mim, isso daqui é algo primordial. A multidão de conselheiro que você está fazendo aqui hoje não é cumprir mera burocracia. Parabéns pela sua atitude de buscar conhecimento. Como eu disse, eu ajuda a ministrar cursos de conselheiro desde os 20 anos de idade. E eu procuro participar de todos, porque sempre tem algo que me acrescenta. Sempre vai ter um pastor ministrando algo diferente, sempre vai ter um conselheiro com depoimento diferente. Então, não abra mão dessas experiências. E aí, eu coloquei um rodapé aqui para chamar a sua atenção. Dia Nacional do Conselheiro de Embaixadores do Rei, dia 14 de fevereiro. E talvez você esteja se perguntando: isso tem a ver com a proposta dessa aula? Querido, para a maioria de nós, a gente toma ciência dessa data por meio das redes sociais. Os nossos dias a dias são tão corridos e principalmente no início do ano, que muitas das vezes nós nos damos conta que o dia 14 de fevereiro é dia do conselheiro, quando vemos lá no Instagram, no Facebook, e caramba, hoje é meu dia, hoje é dia do conselheiro, nos grupos de WhatsApp. Então, eu coloquei isso daqui para provocar e te trazer à memória o quanto as redes sociais são importantes dentro da nossa organização, e muitas das vezes você já vem sendo ministrado, vem sendo impactado e talvez não tivesse se dado conta. E talvez você esteja abrindo mão de usar essas ferramentas a favor da sua embaixada. Então, vamos prosseguir. Bem, qual é o objetivo dessa aula? Na verdade, assim, de compartilhar esse testemunho e as experiências que estamos aplicando na nossa embaixada e tem dado muito certo. Objetivo: compartilhar com os conselheiros as inúmeras possibilidades dos usos das tecnologias na organização Embaixadores do Rei.
Querido, você precisa colocar a tecnologia para trabalhar para você. E aí talvez você esteja assistindo e pensando assim: não, mas isso não é a minha realidade. Eu aqui sou conselheiro sozinho. Aí é o motivo para você fazer. Você precisa de ajuda e a tecnologia pode te ajudar. Se você é conselheiro sozinho, só você e mais um irmão, como vocês vão ministrar diariamente na vida dos seus embaixadores? A tecnologia pode ajudar. Como você vai falar com todos os pais de embaixadores? A tecnologia pode te ajudar. Como você vai manter o cadastro da sua embaixada sempre em dia? A tecnologia pode ajudar. E aí nós dividimos alguns tópicos. Controle administrativo dos embaixadores. Como eu disse, a velha e boa caderneta de conselheiro é uma bênção, tá? E toda vez que eu estou em evento e tem, eu compro. Eu sou muito saudosista, eu me amarro nessas coisas. E hoje nós adaptamos a velha e boa caderneta de conselheiro, a caderneta do secretário, para o meio virtual. Nós vamos dividir com vocês daqui a pouco prática que estamos fazendo aqui e dá muito certo. E eu consigo colocar que a tecnologia me auxilie. Comunicação com a igreja e responsáveis de embaixadores do rei, reuniões virtuais e divulgação e evangelismo. Querido, talvez você seja um pouco resistente, né? Tem irmãos que gostam mais do uso da tecnologia, tem irmãos que são mais resistentes. Mas pensa assim, você está fazendo um curso de formação e reciclagem de conselheiro com várias matérias virtuais. Você fez o link de inscrição para esse curso de forma virtual. Os comunicados para esse curso está sendo feito num grupo de WhatsApp de forma remota. Imaginem se tudo que foi tratado, está sendo tratado nesse curso, tivesse que ter sido de forma presencial. Eu não faço apologia à substituição dos nossos encontros pessoais por encontros remotos, mas o que nós defendemos é que eles nos auxiliem. Muitas embaixadas não conseguem ter mais de um encontro semanal. A minha embaixada não consegue. A minha embaixada, né, está localizada numa área onde eu só tenho entre 6 embaixadores que conseguem ir a pé para a igreja. 3 moram do lado direito, 3 moram do lado esquerdo, em condomínios ao lado da nossa igreja. Todo o restante precisam que os pais o levem de carro. Então, ter mais uma reunião durante a semana é algo inviável, uma questão geográfica que é inviável. A Barra da Tijuca é um bairro muito grande. Eu não tenho aqui na nossa embaixada embaixadores que moram só na Barra da Tijuca. Muitos embaixadores moram na Taquara, Curicica, Vista Alegre, Engenho da Rainha, Marechal Hermes, Nova Iguaçu. Então, ter o segundo encontro seria algo inviável. Por isso, ter uma reunião online facilita muito. E nós vamos mostrar aqui o exemplo mais adiante. Vamos então prosseguir. Bem, controle administrativo dos embaixadores do rei. Com a grande quantidade de coisas que temos para fazer em nossas rotinas pessoais e ministeriais, cada vez fica mais complicado ter um controle eficaz do número de embaixadores em nossas embaixadas. Os dados pessoais dos embaixadores, como histórico médico, situação familiar, níveis de envolvimento com a igreja e outros ministérios, sua frequência, diante desse cenário, como podemos lidar com essa situação, queridos? Como eu disse anteriormente, a nossa embaixada é muito grande, e a nossa igreja é muito grande. Seria inviável tentar fazer isso no papel. E mesmo com o computador, seria inviável sentar lá e pegar todas essas informações a cada embaixador que vai entrando. Uma planilha que não fosse dinâmica seria inviável conseguir. Eu não daria conta. Os meus conselheiros que trabalham comigo, nós não conseguiríamos fazer. Então, como é que resolvemos esse problema, esse dilema que pode ser o seu? E talvez seja o contrário na sua embaixada. Talvez você precise fazer porque é só você.
Então, você precisa ter isso em mente. Eu preciso ter esse controle, eu preciso ter informação. A cada dia que passa, nós temos recebido em nossas igrejas e em nossas embaixadas mais meninos autistas e meninos com outras síndromes. Eu preciso ter informações porque a cada dia tem meninos alérgicos a maior número de situações. E como é que eu vou dar conta de fazer isso? Sou eu sozinho? A tecnologia pode te ajudar. Olha o que implementamos na nossa embaixada. Existe um app, um programa chamado Forms, que foi o que você fez a inscrição para esse grupo, para esse curso de conselheiro. Na nossa embaixada, nós hoje fazemos o controle administrativo via Forms, da mesma maneira que você preencheu seus dados para esse curso de conselheiro, da mesma maneira, quem está indo aí para o ANVÉ, as embaixadas que estão se preparando para ir para o acampamento em janeiro, teve lá um link que você preencheu dizendo em qual núcleo você gostaria de trabalhar. E assim nós fazemos na nossa embaixada. Se você nunca viu forms por dentro, pelos bastidores, se você só preencheu, você vai ver como ele pode ajudar. E aí, como é que fazemos? Inclusive, essa aula está sendo gravada quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022. Agora deve estar beirando aí às 19 horas. Eu estou projetando a tela, então não consigo ter a precisão do horário, mas é mais ou menos esse horário. Amanhã, dia 2, eu já vou preencher, eu e um outro conselheiro, vamos nos reunir para fazer o Forms, o controle da nossa embaixada para o ano de 2023. Em breve nós vamos divulgar. E como é que nós fazemos essa divulgação? Via WhatsApp. No grupo dos pais, eu coloco o link, faço um apelo para que os pais entrem e preencham. E aí o pai só tem que entrar lá, preencher, e isso vai chegar para a nossa embaixada, né? Aqui nós temos o exemplo de como fazemos, né? Colocamos o link, quando o pai abre do celular, no computador, da maneira que ele quiser, é essa imagem que ele tem. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja em células, então essa informação é relevante e importante no contexto da minha igreja. Talvez na sua igreja nem tenha célula, isso não é relevante na sua igreja. Ah, tem célula, mas não é relevante. E você vai adaptar aquilo que é relevante na sua realidade. Por exemplo, teve um conselheiro que conversou comigo, ele falou, cara, me ajuda muito, sabe? Porque eu moro num bairro, a nossa embaixada é num bairro que tem um histórico de violência, tem uma história de deflagração de conflito entre facções e milícias e etc. E saber o endereço só não é suficiente, eu preciso ter um mapeamento de que região, porque às vezes aquele menino não consegue chegar na igreja, ou ele vai ter que passar por um local que vai estar tendo algum tipo de conflito naquele dia. Então, ele adaptou as perguntas que são convenientes à realidade dele. Essas perguntas que estão aqui são a realidade da nossa estrutura. E aí, nós criar o Forms é muito, muito fácil, você não tem noção de como é fácil. É muito, muito fácil. Você clica no app e a primeira coisa que aparece é o título. Aí você escolhe esse título aqui. E aí você vai clicando, adicionar perguntas. Aí você vai botando as perguntas que você quer. Acabou aquilo dali, pô, chega de pergunta. É só você clicar, copiar, link. E você vai lá, posta no grupo dos pais. Aqui em cima, ó, eu consigo monitorar, inclusive, quantos pais já responderam. No próximo slide, olha como é que vai chegar para você. Já chega uma planilha pronta. Isso daqui é como quando fizemos a inscrição para esse curso de conselheiro, lá para o ANVÉ, né? Quem quer trabalhar em cada núcleo, é assim que chega para quem criou o Forms. Olha que maravilha, uma planilha pronta. Eu consigo saber, ó, dia e horário que o pai preencheu. Aí é uma questão de querer uma informação mais avançada. Você não precisa fazer. Por exemplo, eu consigo emitir um gráfico, qual o tempo de resposta o pai leva para fazer algo que nós colocamos lá no grupo dos pais. Se vocês observarem, olha, muitos fizeram logo em sequência, entendeu? E esse link eu vou postando de tempo em tempo.
Aí posto lá, se você já fez, o do seu filho, não precisa fazer. Quando nós mudarmos agora para o ano de 2023, nós vamos emitir um novo cadastro. E aí eu vou colocar lá e olha, é obrigatório para todos os pais. Irmãos, com isso daqui você consegue desenvolver o que você quiser. Se é uma planilhazinha de Excel, você pode criar depois salvou ela no seu computador. Você pode criar uma fórmula para ela te dizer os aniversariantes, né? Aqui, ó, data de nascimento. Daqui é um print, evidentemente, mas eu posso inserir, por exemplo, uma fórmula para me ficar aqui vermelhinho, ficar amarelo, os aniversariantes daquele mês. Pô, cara, mas eu sou sozinho, eu não consigo fazer isso. Você tem um embaixador aí na sua embaixada, que se bobear, sabe muito mais de tecnologia do que você. Pô, não tenho, não. Não, você vai ter na sua igreja, de repente, sua esposa, sua namorada, alguém que consiga te auxiliar isso daqui. Eu quero te incentivar a fazer, porque dá resultado. Você consegue ter um controle muito preciso. A nossa embaixada não conseguiria ter um controle se não fosse isso daqui. Ah, mas é porque vocês são muitos. Não, é o contrário. É o contrário, é usar a tecnologia. Quando você posta isso daqui num grupo dos pais, quem está preenchendo são os pais. Imagine você parar para preencher isso daqui. Irmão, você gastaria mais de uma reunião, tempo precioso, tempo valioso da sua embaixada para fazer isso daqui. Quando você posta lá no grupo dos pais, por exemplo, bem, pô, mas eu não sei fazer. Aí é que está o pulo do gato. Bem, no YouTube você encontra toda essa aula. Mas, cara, não consegui entender. Pode fazer contato comigo. Meu telefone é DDD 22. Eu sou petroleiro, então por isso meu DDD é 22. 999-44-2383. Vou repetir. DDD 22 999-44-2383. Meu irmão, eu vou me sentir honrado em te ajudar, em compartilhar com você como fazer isso daqui. Pô, meu irmão, eu não manjo nada. Pode me chamar. Não dá para ter uma aula de tecnologia no espaço de uma hora. Eu não consigo, por exemplo, te ensinar a fazer esses PowerPoint. Se você não conhece PowerPoint, eu não consigo nesse tempo aqui. Mas se você, poxa, eu não sei fazer, quiser me chamar depois, meu irmão, eu vou ter o imenso prazer de te ajudar. Eu não sei mexer com planilha de Excel. Querido, sinta-se muito à vontade. Isso daqui não é a minha área de atuação profissional. Eu sou petroleiro, eu trabalho com equipamentos submarinos, os equipamentos por onde se controla o fluxo de petróleo. Então, mas eu busquei conhecimento nessa área para servir a minha embaixada, assim como tantas outras coisas que fazemos. Conselheiro não é diretor de teatro, conselheiro não é ator. Mas a gente busca conhecimento em teatro por conta dos eventos em que tem concurso de peça na nossa organização. Alguns conselheiros até são árbitros profissionais de futebol, técnicos, têm um conhecimento maior. Mas a gente busca conhecimento por conta da nossa organização. O mesmo se aplica para a tecnologia. Nós precisamos estar antenado com tudo aquilo que o mundo tem trabalhado para ter condições de combater as coisas do mundo. Então, para eu ter tempo de discipular e preparar a minha embaixada para tudo aquilo que o mundo tem se levantado e tentado agredir os nossos embaixadores, eu não posso perder tempo fazendo isso aqui, irmãos. O tempo que eu estou perdendo fazendo uma planilha dessa, eu estou deixando de discipular, de ser um canal de bênção na vida dos meus embaixadores. Bem, meus irmãos, assim eu dividi com você como é feito o controle administrativo da minha embaixada. Prosseguindo. Bem, como eu disse, eu crio o link, né, como o que você recebeu para fazer a inscrição, e aí eu vou no WhatsApp, tanto no grupo de embaixadores, quanto no grupo de pais, e coloco lá. No nosso caso, eu criei uma formulazinha lá na planilha de Excel. Ah, porque o embaixador pode preencher, alguns têm celular, e o pai também, né? E aí, quando dá duplicidade, o embaixador não sabia que o pai preencheu, etc. e tal, lá na planilhazinha de Excel já fica lá me indicando que é duplicidade,
eu só excluo, né? Não tem problema nenhum. Lá naquela planilha que eu mostrei no slide anterior, dá para fazer isso. E essa planilha, ela vai sendo atualizada, irmãos, de forma dinâmica. De forma dinâmica. Então, assim, é uma experiência que eu estou dividindo com os irmãos, porque tem dado muito certo. E nós ministramos essa mesma matéria em outros cursos de conselheiros, conselheiros que passaram a fazer, e tem testemunhado, poxa, meu irmão, foi bênção na minha vida, porque eu sou sozinho aqui, aí eu treinei o meu embaixador-chefe, eu, na verdade, criei o cargo aqui na embaixada, diretor de informática, tem embaixador, tem celular, tem computador, e ele cuida disso, olha que bacana. Então, assim, nós temos tido muitos depoimentos de experiências que têm dado certo. Prosseguindo, comunicação com a igreja, com os responsáveis dos embaixadores. Meus irmãos, as redes sociais hoje são uma realidade. As redes sociais hoje têm impacto na economia global, elas têm impacto na eleição de um presidente para um país, elas têm impacto na eleição do vereador do seu bairro. Então, a sua embaixada não pode estar fora. Querido, se a sua embaixada hoje não tem Facebook, não tem Instagram, a sua embaixada está fora do que estamos vivendo no mundo. E nós precisamos influenciar o mundo. A sua embaixada não pode existir só para os embaixadores, para os meninos que já estão na sua embaixada. Você precisa ganhar novos embaixadores, você precisa alcançar novos meninos. E as redes sociais servem para isso. Eu consigo. Imagine, o meu grupo de pais hoje passam de 200 pais, né? No slide anterior, só no grupo de embaixadores eu tenho 100 embaixadores. E eu tenho a maioria esmagadora dos juniores, eu conto nos dedos quantos juniores têm celular. E juniores é a maioria da minha embaixada. A nossa embaixada, por exemplo, ela tem uma proporção de 70% juniores, 30% dos adolescentes e juvenis. Então, ó, esse grupo aqui é basicamente adolescentes juvenis. Olha o número. E aí é só você fazer a proporção para grupo de pais. Eu não conseguiria me comunicar com todos eles, eu não conseguiria falar, eu não conseguiria saber como o embaixador está na casa dele, como está na escola, como está a saúde, por que que ele faltou, se não fossem essas ferramentas. Eu não conseguiria, por exemplo, numa igreja do tamanho da minha, que o meu pastor soubesse o que está acontecendo na embaixada, que toda a igreja soubesse. Como eu disse, hoje é dia 1º de dezembro de 2022, né, 7 e pouca da noite. Agora de tarde nós fizemos uma postagem no Instagram. Em meia hora ela já tinha tido mais de 2.000 visualizações. 2.000 pessoas já tinham visto. E não era nada demais. Foi o futebol de sábado passado, da nossa embaixada. Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas. Isso pode ser a realidade da sua embaixada. Volta a falar. Você talvez vai me dizer assim, pô, mas eu sou sozinho, eu não tenho como fazer. Querido, eu duvido que não tenha embaixador na sua embaixada que não entenda muito mais do que eu e você junto de Instagram. A probabilidade pode até ser que no seu caso específico isso seja uma realidade, mas a probabilidade é muito pequena. Se você só trabalha sozinho, não tem outros conselheiros, utilize a mão de obra dos seus embaixadores. Irmãos, isso daqui tem sido uma ferramenta que nos permite alcançar muitos meninos. Como eu disse, boa parte dos meus embaixadores moram em prédios, moram em condomínios, mesmo os que moram fora da Barra da Tijuca, moram no Recreio, Taquara, Curicica, Engenho da Rainha. Poucos moram em casas. Como é que eu iria evangelizar esse garoto que está dentro do condomínio, dentro do prédio? Agora, na virada do ano, a nossa embaixada vai para algo, e aí sim tem custo, é algo. Eu brinco aqui, passamos para o nível 2. Nós vamos fazer o tráfego pago. Então, as nossas propagandas de Instagram vão chegar
para todas as pessoas da região que vamos marcar, para todas as pessoas que fizerem algum tipo de pesquisa no Google. Por isso que, às vezes, você, do nada, aparece uma determinada propaganda na sua rede social e você nem entende o porquê. É porque quem contratou aquela propaganda selecionou lá, ó, eu quero que apareça para todo mundo que fizer uma pesquisa na região X, no centro do Rio, em Madureira, na Baixada Fluminense. Então, vai aparecer ali para aquelas pessoas. Existem as palavras-chave, igreja, aí você pode botar o nome do seu pastor, enfim, você vai colocando ali. Quando aquela pessoa fizer uma pesquisa, seja nas redes sociais ou seja em ferramentas de busca como o Google, quando ela entrar na rede social dela, vai aparecer a propaganda da sua embaixada. É óbvio, isso, como eu disse, requer investimento, tanto que nós só vamos fazer o ano que vem, mas ter um Instagram normal, como eu e você tem, não tem custo. Pelo contrário, é por isso que fazemos, porque é de graça. As redes sociais, querido, elas são uma propaganda gratuita da sua igreja, da sua embaixada, e tem algo muito legal. Você consegue envolver os seus embaixadores a participar. Então, hoje, assim, das nossas principais ferramentas de evangelismo, as redes sociais têm sido aquilo que mais tem dado resultado, que é através das redes sociais que o menino vê o futebol, ele vê o ping-pong, ele vê o basquete, e aí ele se interessa e vem para a embaixada. E aí nós começamos a, por exemplo, mudar algumas estratégias. Como eu disse, nossa embaixada tem muito junior. E aí, se você só posta foto de junior, o que que acontece? Só vem junior. Porque o menino de 16 anos fala, aquilo lá é para garotinho. Então, hoje, por exemplo, se você, por curiosidade, for visualizar as redes sociais da nossa embaixada, você vai ver que nós temos procurado colocar mais fotos de adolescentes e juvenis, porque é o público-alvo que nós queremos alcançar. Não é que a gente não queira receber junior, não. É que a nossa embaixada está lotada de junior. Então, hoje, a nossa estratégia é mirar em adolescentes e juvenis. Então, as fotos têm sido isso, nesse sentido. Então, são estratégias que você vai adequar à sua realidade. Não, na minha embaixada é o contrário, eu não tenho juniores, então você vai valorizar fotos com juniores. Então, assim, internamente aqui nós dizemos o seguinte: a embaixada é um produto que eu quero vender. E quem é o público-alvo que eu quero que compre esse produto? Um garoto não cristão, não adianta eu botar um estudo bíblico lá no Instagram da embaixada, não vai interessar ele. Quando o nosso embaixador for mostrar para o colega dele da escola, não vai ser interessante para ele. Agora, quando ele visualiza um esporte, quando ele visualiza um acampamento, quando ele visualiza algo que é interessante para ele, aquilo chama a atenção dele. Então, eu queria te incentivar, se a sua embaixada não tem redes sociais, querido, invista nisso. Dá resultado. A sua embaixada vai experimentar um crescimento exponencial que você nem imagine. Muito dos resultados que a nossa embaixada tem alcançado, a nossa embaixada é uma embaixada muito nova, tem 2 anos, né? E muito tem acontecido através dessas ferramentas. Dando sequência, meus irmãos, até porque o objetivo aqui não é que essa aula seja grande, porque todo mundo tem muito compromisso. Bem, comunicação com a igreja, como eu falei, né? Na nossa embaixada nós temos o grupo de conselheiros, o grupo de paz e o grupo de embaixador. Então, por exemplo, aqui é onde são tratados assuntos, meu irmão. No grupo de conselheiros é onde o pau canta. A gente trata aqui, decidiu aqui. Aí, a partir daqui, nós vamos colocar no grupo de paz e no grupo de embaixadores. Inclusive, tem informações que nós não postamos no grupo de embaixadores. Informações relacionadas a dinheiro, Pix, conta, transferência. Por exemplo, nós temos feito aqui na nossa embaixada os pagamentos do Anver não estão nem passando pelo caixa da embaixada. O pai já paga direto lá, né? Faz o Pix, faz o pagamento lá para a convenção e só nos manda o comprovante. Porque olha só, o fluxo de dinheiro que movimentaria, sua embaixada não tem conta.
em banco, nem a minha. E olha o fluxo de dinheiro que vai movimentar na conta de um conselheiro. Daqui a pouco tem conselheiro pagando imposto de renda em cima disso. Então, nós temos feito assim. Pode ser que não seja a sua realidade. Ah, eu tenho 4, 5 embaixadores, para mim é mais viável pegar em mãos e pagar. Ok. Mas tem informações, por exemplo, quando são ligadas à parte financeira, que nós só tratamos no grupo de pais. Agora, no grupo de pais, eu tenho necessidade, por exemplo, de tratar regra de competição, qual livro vai ser usado na competição de um conclave, de um acampamento? Não. O tema do próximo acampamento eu vou tratar no grupo de pais? Não, vou tratar no grupo de embaixadores. Então, há sempre essa avaliação. E aí, querido, eu quero fazer um alerta. Temos vivido num país muito polarizado. Independente de qual seja a sua posição política, o seu time de futebol, não misture as estações. Se você permitir uma postagem política num grupo de pais, ainda que seja a mesma opinião que a sua. Eu gosto do candidato X, não gosto do candidato Y, e como a postagem foi do candidato que eu gosto, beleza, querido, você vai perder o controle do grupo de paz. Sabe aquelas mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, arco-írisinho? Vai poluir o grupo. E aí você vai colocar uma postagem lá e não vai dar resultado. Não vai dar resultado. Então, tenha esse cuidado lá na descrição do grupo, já coloque essas orientações. Quando acontecer, chama com carinho a pessoa no privado. Poxa, meu irmão, eu vou apagar, não é nada pessoal contra com você. Aí já tem aquela lábia do conselheiro, o conselheiro é vendedor. Eu até concordo com o que você colocou lá, mas senão depois eu vou precisar fazer uma postagem, vai estar poluído. Por exemplo, aqui na nossa embaixada, dias antes das eleições, os ânimos muito aflorados começaram a ter postagens políticas, que eu precisei, uma noite, trancar o grupo de paz. Que aí quem postou não quis mais. Então, esteja atento a isso. Prosseguindo, conselheiro. Bem, reuniões virtuais. Estamos aqui, ó, fazendo uma gravação. Na nossa embaixada, nós utilizamos o Zoom. Ele é gratuito. O Teams ele é pago, é o melhor de todos, é o que eu prefiro. Essa gravação eu estou fazendo via Teams. Eu acho que é o que tem mais recursos, mas ele é pago. Não vai ser a realidade da sua embaixada, não é a realidade da minha, não vai ser a realidade do monte de embaixadas. Ah, cara, eu tenho como pagar, eu tenho como fazer. Pô, eu gosto muito disso. Aí isso é gosto pessoal. Na nossa embaixada nós fazemos o Zoom. As nossas reuniões virtuais acontecem domingo à tarde e são destinadas ao estudo de trabalho nos postos. Toda a parte de trabalhos nos postos hoje da nossa embaixada é feito dentro das reuniões virtuais que acontecem domingo, 5 horas da tarde. São reuniões de meia horinha, nós fazemos a gravação, então aquele embaixador que não pôde participar, ele assiste depois. Ah, mas se fica gravado, o embaixador não tem interesse em participar. Conselheiro, você também vai assistir isso daqui depois. Um vai assistir um dia, outro vai assistir outro dia. Então, a mesma coisa acontece com o embaixador. Existe a ferramenta, né, do Google. Então, cada um, eu gosto muito do Teams porque é de graça, me permite fazer do Zoom, perdão, me permite fazer a gravação, eu consigo fazer a reunião em 40 minutos, e aí, assim como essa aula, eu já faço os slides, eu ensaio, e se porventura passar, porque às vezes tem embaixador fazendo perguntas, e aí a reunião passa um pouquinho, qual é a orientação? Ó, vai cair a sala dentro de tantos minutos, porque está aparecendo para você. E aí, ó, é só entrar no mesmo link. O embaixador entra no mesmo link e nós damos sequência. Então, normalmente, eu faço uma tarefa do manual por reunião, e aí eu ensaio antes e sempre dá. Poucos são os assuntos. Às vezes a sala virtual está muito cheia, muito embaixador fazendo pergunta. Por mais que você oriente, o embaixador faz perguntas sobre o futebol, sobre o conclave, sobre o acampamento, e aí vai passando um pouquinho. Mas, de uma maneira geral, dentro dessa revisão que foi feita nos novos manuais,
todas as aulas, todas as tarefas, você consegue fazer meia hora, 40 minutos. E qual o ganho? Você consegue fazer um slide bem produzido, visualmente didático, com cores legais, ajuda no estudo. Meus irmãos, até a avaliação para promoção, a nossa última, ó, só fizemos uma, nossa embaixada é muito pequena. A nossa primeira e última reunião de reconhecimento foram 35 embaixadores do rei. Eu estava lá no sítio do Sossego no horário que os meninos estavam fazendo prova. Nós criamos um link no Google Classroom, disponibilizamos, tudo isso é gratuito, irmão, tudo é de graça, você não tem custo. Imagine corrigir, foram muitos embaixadores fazendo prova, corrigir todas essas provas, todas essas avaliações. Ah, mas eu não uso o critério de prova na minha embaixada, eu faço de forma diferente. A cada tarefa, eu sento ali com o menino, ele vai falando para mim. Ok, é uma realidade da minha embaixada. Como eu disse, minha embaixada é grande, eu não conseguiria fazer. Então, os meninos aqui fazem prova, né? Fizemos no Google Classroom, disponibilizamos o link e os meninos fizeram. E aí talvez você me diga assim, pô, mas ele pode colar, querido. Se o embaixador colou, vou falar, você é um conselheiro bem meia boca. Você não conseguiu ensinar para ele ser honesto. A avaliação desse treinamento vai ser de forma virtual. Boa parte hoje das avaliações feita nos cursos de conselheiro são de forma virtual, você também pode colar. E alguém está confiando em você, então você tem que confiar no seu embaixador. Então, assim, deu muito certo. O Google Classroom, você bota o gabarito lá, o embaixador já sabe na hora se ele passou ou não. Você não tem que corrigir, você não tem trabalho. Volto a repetir, a tecnologia trabalhando para o conselheiro. Eu estava lá no sítio do Sossego, no Congresso dos Embaixadores do Rei Belfor Roxense, e minha embaixada fazendo a avaliação para ser promovida na reunião de reconhecimento. Né? Fizemos todas as aulas, tarefa por tarefa, depois revisão, simulado, e trabalhamos e tal. E aí, quando lançou, você consegue determinar de que horas a que horas o link vai ficar disponível. Poxa, mas eu não sei fazer. Não, no YouTube tem todo o passo a passo de como você fazer isso. É só buscar no YouTube. Irmãos, tem sido bênção, eu te estimulo a fazer. Tem dado muito certo. Dando sequência, meus queridos. Bem, aqui é um print de uma pasta. Eu mantenho tudo muito organizadinho, como quais as tarefas que nós já fizemos. Hoje eu já tenho, por exemplo, todas as tarefas do Manual de Escudeiro gravadas. E aí eu fico lá, ó, o PowerPoint, a reunião. Quando acaba a reunião, eu posto nos grupos e os embaixadores que não participaram podem assistir. Eles salvam, porque quando eu falo, ó, estuda lá, estuda tal assunto, eles conseguem revisitar aquela reunião. Então, é importante você manter tudo organizado. Aqui eu tenho um print de como criar a reunião via Zoom. É muito simples, irmãos. É muito, muito simples. Essa é a página inicial. Tá vendo esse calendáriozinho aqui? Ó, no dia que eu fiz era dia 19. É só eu clicar aqui, aparece uma tela. Eu ponho o título, marco a opção se eu quero que os participantes possam ou não ligar a câmera e o áudio, eu sempre marco que sim, e clico gerar link. Pronto, gerou o link. É só eu entrar, pegar o link e distribuir nos grupos do WhatsApp. Na hora, se o computador estiver ligado, ele inclusive me avisa que está faltando alguns minutos para começar. Pronto, eu vou entrar e vou fazer a minha reunião virtual. Assim é o modelo do link, ó. Isso daqui eu fiz para mostrar como é que fica lá no grupo. Ele gera um link assim, ó. É só o embaixador clicar. Ah, mas o embaixador não tem celular. Na minha embaixada, vários não tem. Aí eu posto as reuniões virtuais, por exemplo, eu posto também no grupo dos pais. Ele usa o celular do pai, entra lá e é meia horinha, algo rápido, didático, objetivo,
por ser de forma virtual, eu consigo controlar o tempo, eu busco as imagens, principalmente naqueles assuntos de história dos batistas, história da organização, eu consigo buscar tradutores da Bíblia, eu consigo buscar as imagens, o rosto dessas pessoas. E isso visualmente, didaticamente, é muito legal. Bem, isso daqui é como eu sempre começo a reunião virtual. Eu sempre mostro para o embaixador, né, novo sistema de manuais. Aí sempre eu procuro sempre valorizar a marca da nossa igreja. Se quem reparou, todos os slides estão aqui, ó, com a marca do DCE Carioca, a marca da minha embaixada, em todos os slides. Eu faço de forma muito caprichosa. Durante a semana, no meu intervalo de trabalho, eu vou preparando isso. Quando chega no domingo, está tudo pronto. E aí, conselheiro, tem as primeiras vão te dar muito trabalho. Mas você já parou para pensar que depois de um tempo você vai, por exemplo, eu agora não preciso mais fazer do manual de escudeiro. Eu tenho todas as aulas do manual de escudeiro prontas. Eu não preciso mais fazer. Então vai chegar um ponto que você vai ter todas as aulas prontas. Então no início não tem jeito, você vai precisar confeccionar. Depois, meu irmão, é só ministrar. Entrou um menino para a embaixada, eu quero que ele estude tal assunto, eu quero que ele aprenda tal assunto. Você pega todas essas gravações e envia para ele e aqui na nossa embaixada, todo embaixador recebe o seu manual, né, depois de já ter aprendido os requisitos mínimos. E aí, ó, ele recebe o manual e eu falo, ó, lá no YouTube da embaixada tem todas as aulas. E ele vai lá e visualiza. Você pode, por exemplo, colocar como critério ele fazer um comentário lá no vídeo. Você ganha duas vezes. Uma, você tem certeza que ele assistiu. Segunda, impulsiona o canal do YouTube da sua embaixada. Aqui, ó, um modelo nos slides que nós fazemos. Procuro usar um fundo bacana, valorizo muito as cores da organização, como eu disse, o logotipo. Sempre procuro um fundo de um ambiente mais neutro, né? Estou sempre com uma camisa da organização, né? Eu vi um tempo atrás um conselheiro fazendo, irmãos, e é crítica sim, tá, irmãos? Não vou bancar aqui, não é uma crítica. Não, é crítica sim. Pô, o conselheiro fazendo a reunião virtual da embaixada dele sem camisa. Não, bota uma camisa. Mostre para o embaixador que aquilo dali é importante, que é uma reunião da embaixada. Só ela não está acontecendo de forma física, ela está acontecendo de forma remota. Então, isso é legal. E aí, qual a estratégia que eu decidi utilizar na nossa embaixada? Eu vou alternando assuntos. Eu não necessariamente sigo aquela ordem do manual. Eu vou alternando. Se na reunião de hoje eu tratei de um assunto mais longo, mais extenso, mais histórico, eu coloco um assunto na próxima reunião mais leve. Hoje foi a história dos batistas, nossa origem. Na outra eu vou colocar, sei lá, a regra dos esportes. Eu vou alternando para não ter cara de colégio. Menino, ele já estuda de segunda a sexta. Isso daqui precisa ser atraente, precisa ser legal. Então, depois que eu abro para perguntas. Primeiro, as perguntas relacionadas àquele assunto, que aí está sendo gravado. Acabou, ninguém tem mais perguntas, eu desligo a gravação e a gente fica ali na resenha. Muitas das vezes os meninos vão fazendo perguntas. É algo que nos permite ter mais um encontro semanal com os nossos embaixadores. Bem, divulgação e evangelismo. Como eu disse lá atrás, aqui na nossa região, muitos dos meninos moram em prédios. Eu nem conseguiria entrar nesses condomínios. Aliás, eu não consigo entrar para fazer uma panfletagem, para abordar esses meninos. Então, a utilização de redes sociais, da tecnologia, é muito importante, irmão. É usar de forma inteligente uma maneira de cumprir Mateus 28, 19 e 20. Eu não consigo entrar no condomínio. Talvez você que está assistindo essa aula, você não consegue entrar porque é uma área deflagrada.
ou de realidade geográfica muito distante. Essas ferramentas, irmãos, podem ser bênção na vida da sua embaixada para você alcançar novos garotos. Isso pode fazer com que você alcance meninos que talvez pessoalmente você não iria alcançar. Então, como eu disse, muito mais que uma aula técnica, o objetivo dessa aula foi dividir com os irmãos as experiências que temos feitas. E se eu não conseguir te convencer, e se porventura você está achando, isso não é a realidade da minha igreja, a minha embaixada tem poucos embaixadores, a minha igreja tem 100 e poucos membros, a minha igreja é uma igreja pequena, aí é que você precisa fazer. Hoje eu estou numa embaixada muito grande, uma igreja muito grande, mas por 24 anos eu fui conselheiro, uma embaixada, a Baixada Fluminense. Lá era o contrário. Lá eu contava nos dedos, por exemplo, quantos meninos poderiam pagar o Anver. A maioria esmagadora, 85%, 90%, precisava ser adotado para ir para o Anver. Então, e sempre tudo aquilo que eu podia utilizar, ainda na época do Orkut, do MSN, e à medida que as tecnologias foram avançando, nós fomos adequando. Imagine como seria o Desser Carioca se comunicar hoje com a correria dos nossos dias hoje, com cada conselheiro espalhado por essa cidade. Se não fossem os grupos de WhatsApp, se não fossem as redes sociais. Então, eu quero te estimular a aplicar isso na sua embaixada. Treine um embaixador se você trabalha sozinho. Pegue um irmão da igreja, uma irmã da igreja. Nós temos no nosso grupo de conselheiros uma conselheira, a conselheira Carla, que basicamente, ela é conselheira, mas basicamente hoje é ela que cuida e faz com excelência o cuidado com as redes sociais da embaixada. De repente, você pode desenvolver alguém aí que não vai ter aptidão para outras atividades dentro da sua embaixada e que vai cuidar da parte de mídia da sua embaixada, dessa parte tecnológica. Poxa, mas não sei fazer. Como eu disse, irmãos, no YouTube você encontra passo a passo, seja para fazer um slide, seja para utilizar uma ferramenta como o Zoom, como o Google Classroom. Tudo isso você encontra vídeo no YouTube. Bem, meus irmãos, chegamos ao fim. Eu quero agradecer por você que assistiu essa aula, agradecer ao coordenador do DCR Carioca, muito obrigado pela confiança, os irmãos todos que compõem a diretoria, pela confiança e me permitir estar dividindo com os irmãos as nossas experiências. Meus queridos, eu espero que isso tenha sido bênção. Mais uma vez me coloco à disposição, vou repetir meu telefone mais uma vez, DDD 22 999442383. Meus queridos, fiquem com Deus, Deus os abençoe.